Bom, agora vamos falar de outros indicadores aí para reversão de tendência, né? Então, tem um indicador que eu utilizava muito no começo da minha carreira, que se chama o IFR. Então, vou colocar aqui para vocês, só que, olha só, alguns indicadores, visualmente, eles são diferentes em alguns softwares, tá? Por exemplo, no slide de vocês aí vai estar um pouco diferente esse indicador. O que tem de diferença? Ele tem aqui uma banda mais ou menos na faixa de 80, tá? Vamos até tentar aqui, colocar aqui, ó. A grande maioria aí dos softwares tem aqui uma banda de 80. Vou apertar aqui e a gente coloca aqui 80. E uma banda de 20. E isso também pode variar, tá? Pode ser de banda de 30, com banda de 70. Mas como que o pessoal faz a leitura desse indicador? Quanto mais próximo de 20... Opa, ele mudou aqui, vamos corrigir aqui. Ok. Então, olha só, quanto mais próximo de 20, ele está dizendo para você que está na hora de você comprar o ativo, tá? Quanto mais próximo da faixa de 80, ele está dizendo para você que é hora de se desfazer do ativo, tá? Então, em algumas situações, ele funciona muito bem. Claro que você, lembrando, deve usar isso como complemento também de algum outro indicador. Então, por exemplo, aqui ó, nessa faixa aqui, que deu compra na Petrobras, ó, ele estava bem próximo dos 20, ó, depois subiu e continuou subindo. Ó. Ele testou a faixa de 80 mais ou menos nesse nível de preço aqui. Ó, tá? Aí depois ele continuou subindo, ó, o IFR caiu aqui. Vamos colocar aqui uma cruz. Ó, o IFR caiu nesse nível aqui. E depois voltou a subir de novo, ó, mas ele trabalhou muito próximo ali dos 80. Então, comecem a trabalhar mais ou menos quando acontece esse tipo de situação aqui, ó. Próximo de 80, chegou até romper, né? Ó, o papel caiu, ó. E ele veio buscar aqui, ó, a faixa dos 20, ó. Só que observe, cuidado, tá, pessoal? Porque em alguns indicadores, eles podem te dar aí o sinal com um efeito retardado, né? Ou seja, ele pode demorar um pouquinho. Aqui ele já estava dizendo para você que estava numa zona aqui, ó, de sobrevendido, né? Então ele começou a subir mais ou menos aqui, ó, tá? Que foi exatamente nesse ponto aqui, ó, tá? Então, testou no 20, quem vendeu testando no 20, a venda foi mais ou menos aqui, ó. Mas observem que o ativo caiu mais, ó, tá? Ele até saiu aqui da zona do 20, ó, ficou trabalhando bem próximo, caiu mais um pouquinho depois que ele deu a alavancada. Então, esse é um indicador aí para se ficar de olho. Vamos dar uma olhada aqui no Investing. Ó, eu já até coloquei ele aqui, ó. Como ele está em inglês, ele vai aparecer para você aqui, ó. Relative Strength Index, tá? Então, clicou nele, ele já te dá uma faixa aqui, ó. No caso aqui, olha só, ele usa a faixa de 30 e 70, ó, né? Então, mesmo conceito também, pessoal. Próximo de 20, ó, ponto de entrada. Vou subir esse gráfico aqui. Ó, próximo de 30 aqui, ó, ponto de entrada. Aqui ele chegou até a romper ali, ó, os 80, ó, e aqui ele deu ponto de venda, ó. Só que o papel caiu um pouquinho e subiu, ó, depois que ele veio cair. Vamos ver aqui nesse pico maior, ó. Sinalizou venda, ó. Aqui foi o pico, sinalizando a venda. Olha só. E a recompra seria mais ou menos nesse nível de preço aqui, ó. Tá? Depois ele caiu mais ainda, ó. E aqui ele voltou a subir de novo. Então ele está dizendo para você que, ó,
Quanto mais próximo de 30 ali, é bom você já começar a engatilhar seu dedo para disparar uma compra nesse papel. Mas, lembrando, trabalhe em conjunto com alguns outros indicadores, tá? Agora vamos aproveitar aqui e falar do estocástico. Vou remover aqui esse indicador. Vou colocar aqui o estocástico, que é um outro indicador também bem interessante. Olha só, esse indicador, ele está sinalizando para você que quando a linha azul rompe a linha vermelha, ele dá ponto de entrada, tá? Então aqui nesse caso, ele deu ponto de entrada. O que aconteceu com o papel? Foi subindo, subindo e, olha lá, ele já começou a testar a linha vermelha novamente, ó. E aqui, ó, houve o rompimento, né? Então, observe que é bem curtinho essas indicações que esse indicador dá, tá? São indicações bem curtas. Observem que ele, por diversas vezes aqui, ó, ele faz rompimentos, né? Então, é um indicador aí bem rápido de se trabalhar. Vamos ver aqui no pico, aqui, ó, da queda, ó. Olha lá, azul também rompendo, o ativo veio. E ó, nesse momento aqui, ó, ele rompeu para cima, ó, né? Trabalhou ali, caiu, depois trabalhou abaixo, ó. Então é um indicador aí muito rápido, pessoal, tá? Então é dessa forma aqui que eles também utilizam esse tipo de indicador para poder fazer as operações. Agora vamos mostrar aqui um outro indicador. Esse indicador, ele também aparece bem diferente, tá? É o Rate of Change, mais conhecido como ROC. No exemplo que vocês têm aí, ele também tem 2 cruzamentos de média aí, tá? Que facilita bastante a visualização dessas entradas e saídas. Mas esse é um software que eu não utilizo mais, e ele aparece diferente aí para vocês em outros softwares. Ele aparece sozinho, ele não tem ali a média que auxilia no cruzamento, né? Mas o que acontece aqui? Esse indicador, pode ver que ele tem aqui um eixo no zero, né? Então, quando ele estiver acima desse eixo, ele está e próximo do zero, ele está sinalizando ponto de entrada, tá? Olha lá, trabalhou bem. Aqui, ó, ele veio para baixo, ó, abaixo de zero, e lá em cima no gráfico a gente pode observar uma pequena correção. Depois ele voltou a trabalhar acima, ó. Deu um pico. Ó, apesar de estar subindo, ele começa a cair aqui, ó. E aqui ele sinaliza para você vendo, ó. Então, pontos de entrada e saída nesse indicador é acima e abaixo do zero. Vamos dar uma olhada nesse pico de queda aqui, ó, o que aconteceu, ó, começou a cair, ó, e aí veio caindo. Aqui ele já sinalizou uma pequena alta, realmente ele subiu, depois caiu. E aqui, olha só que interessante, ele começou a sinalizar alta e o ativo caiu, né? E aqui depois, ó, ele sinalizou aí uma compra acima de zero, tá? Então, também é um indicador aí que você tem que usar em conjunto com os outros. Agora, pessoal, não se esqueçam de utilizar todas as informações que foram passadas aqui. Figuras, candles, linha de tendência. Nada melhor do que você usar uma linha de tendência, de alta, de baixa. Aguarde o rompimento, tá? Trabalhe sempre na confirmação. Não queiram fazer antecipações, tá? Porque eu mostrei para vocês lá o exemplo do gráfico da Goal, que está aí no vídeo, né? Eu mostrei para vocês lá que
existia a possibilidade de um ombro cabeça-ombro invertido que ele não se confirmou. Por quê? Porque ele não fez o rompimento, ele continuou na tendência de queda. Então por isso que é importante você sempre utilizar aí linhas de suporte, resistência, LTA, LTB, canais, trabalhem com eles, tá? E os estudos são apenas um complemento que vão te auxiliar, né? Mas existem grafistas, para vocês terem ideia, que eles não utilizam nenhum tipo de indicador. Eles observam apenas o gráfico nu e cru. Eu gosto de utilizar o indicador ali que eu mostrei para vocês, que é o volume e às vezes média móveis, né? Esses são os únicos indicadores que eu utilizo hoje. Mas eu vou colocar aqui para vocês, quando eu comecei a minha carreira nesse mercado, eu vou colocar aqui para vocês os indicadores que eu gostava de utilizar. Então, vamos a eles aqui. Ó, tem o Trix também, é um indicador bem interessante. Também aqui trabalhando no eixo zero aqui também. Observem que ele deu ponto de entrada aqui um pouco atrasado. Então, acima aqui do zero, né? Ele te dá ponto de entrada. Depois aqui, ó, ele deu ponto de saída, olha só o quanto você perdeu. Então, existem vários indicadores aí, é questão de vocês balancearem também, tá? Ó, todos os indicadores aqui no Invest, pelo menos, tem aqui os períodos que vocês podem estar mexendo, ó, tá? Quanto mais vocês mexem no período, você vai modificando esse indicador. Então, por exemplo, aqui a gente colocou aqui, vamos colocar uma de 9 períodos aqui, ó. Olha lá, ele deu ponto de entrada exatamente aqui, ó. Foi subindo, subindo. Somente aqui ele te deu ponto de saída, ó. Mas, ó, pelo menos já melhorou aí, né? Vamos ver aqui, ó. Nesse da queda, ele deu ponto de saída aqui, ó. Ele perdeu toda essa parte aqui. Mas ele te deu essa outra parte aqui da queda, né? Mas tudo é questão de vocês configurarem. Deixa eu colocar aqui então os indicadores que eu mais gostava de utilizar no início da carreira, para ajudar vocês também, né? Ó, eu trabalhava com MACD. Trabalhava com o volume. Nesse gráfico aqui do Invest, ele coloca o volume junto com o gráfico, tá? Mas existem outros softwares que eu prefiro colocar o volume no quadro abaixo aqui, igual o exemplo aqui do MACD. É, esse daqui, ó. Tá? Então, esses são os indicadores que eu mais gostava de utilizar no início da carreira. Que eu espero que ajudem vocês aí também. Então, ó, MACD, ó, deu ponto de entrada aqui, né? O IFR, opa, também está começando a me indicar uma tendência de alta. Volume não está tão expressivo aqui, mas baseado aqui nesses dois indicadores, eu entraria nesse ativo, ó. Traçaria uma linha de tendência aqui, e se ele fosse respeitando, entraria. Aqui, ele deu ponto de saída no MACD, ó. No IFR, ele já tinha dado ponto de saída aqui, ó, né? Ou seja, então estão quase se conversando aí. O volume não foi tão expressivo aqui, né? Vamos olhar aqui na queda. Ó, o IFR está dando queda exatamente aqui, ó, nesse candle de alta. E o MACD, ele só vai me dar saída nesse outro candle aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o IFR está sinalizando com mais antecedência que o MACD. Por isso que eu percebo o porquê a importância de você trabalhar com alguns indicadores em conjunto, né? Apesar do IFR me dar o ponto de saída lá em cima, o MACD foi um pouco mais conservador e me deu 3 pregões depois, né? Mas o importante é que essa queda toda aqui, os dois indicadores sinalizaram, né? E o volume,
Ó, o volume depois na queda, ele apresentou aqui um volume expressivo, né? Ou seja, confirmando aqui a tendência de queda. Então esses foram os indicadores para vocês utilizarem. Para quem já gosta de gráfico aí, tem outros indicadores ali que vocês podem explorar. Pelo menos aqui no Investing, olha só, tem uma infinidade grande aí de indicadores, né? Vários indicadores aí que vocês podem estar consultando, analisando e vai trabalhando com algum deles, tá? Vai trocando, mas o mais importante é que vocês utilizem e vejam os resultados. Se os resultados estiverem sendo mais positivos do que negativos, vale a pena explorar e se aprofundar um pouco mais nesse estudo. Agora, se você está vendo que o resultado não está sendo positivo, não usa. Deixa ele de escanteio e vai estudando outros indicadores aí que te trazem um resultado melhor. Tá ok? Então, vamos partir aí para o próximo passo.